Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nos Evangelhos. A nossa leitura de hoje está lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 16. Eu quero compartilhar com você o versículo 31. Está escrito assim: Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amados, esse versículo está inserido no contexto de quando Jesus estava falando sobre o rico e o Lázaro. E aí, para quem não leu essas escrituras, vou dar um pano de fundo aqui. Existia o rico e o Lázaro, e os dois morreram. E a palavra fala que no Hades, onde estava o rico, ele olhou para cima e viu Abraão de longe e viu Lázaro do seu lado. E Lázaro era um mendigo que sempre ficava no portão de fora da casa desse homem rico, pedindo esmolas, sempre coberto ali de chagas e doenças, ansiava comer alguma coisa que caísse da mesa daquele rico. E aí, quando eles morrem, o rico olha, vê Lázaro ao lado de Abraão. E aí ele pede: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua aqui, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. E aí Abraão responde: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro recebeu coisas más. Agora ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E daí ele ainda fala: além disso, existe um abismo entre vocês, não tem como um passar de um lado para o outro. E aí o homem rico fala assim: então eu te suplico, pai Abraão, manda Lázaro ir até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que ele os avise, para que os meus irmãos, quando morrerem, não venham para esse lugar de tormento também. E aí Abraão responde: olha, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam Moisés e os profetas. E aí aquele homem diz assim: não, pai Abraão, porque se alguém ressuscitar dentre os mortos, alguém dentre os mortos for até eles, aí sim eles vão se arrepender. Aqui ele não fala ressuscitar, né? Ele só diz: se alguém dentre os mortos for até eles, eles vão se arrepender. E aí Abraão responde exatamente esse versículo que eu compartilhei com vocês: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui Jesus já estava falando dele. Sabemos que Jesus estava falando ali com os judeus. Os judeus tinham a lei e os profetas. As escrituras do Antigo Testamento estavam em mãos para os judeus daquela época. E Jesus está falando ali, Jesus conta essa história do rico e do Lázaro para explicar algumas coisas. E aí eu acho interessante que ele conclui dizendo assim: olha, se eles têm a lei, se eles têm Moisés, se eles têm os profetas, e eles não ouvem essas escrituras, nem que alguém ressuscite dentre os mortos, eles serão convencidos a ouvir a Deus. E é interessante quando nós olhamos a palavra no original grego para essa ouvem, se não ouvem a Moisés, essa palavra significa entender, compreender, dar atenção ao que está sendo dito. Ou seja, se eles não entendem, se eles não compreendem, se eles não dão atenção ao que Moisés falou e ao que os profetas falaram, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não compreenderão. E Jesus já estava falando a respeito dele, porque Jesus ressuscitaria, as boas novas do reino estavam sendo pregadas, e porque eles não tinham entendido a lei e os profetas, eles não estavam entendendo a mensagem de Jesus. Se nós trazermos para os nossos dias, amados, para a nossa vida, se nós não compreendermos o propósito da lei, a mensagem da lei e dos profetas,
compreendendo que elas apontam para Jesus Cristo. Por isso que em Romanos está escrito que o fim da lei é Cristo. Se nós não compreendermos isso, nós não entenderemos a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de Jesus Cristo ressurreto. Aquele que morreu por nós, venceu a morte para nos dar o quê? Vida. E muitos não compreendem a graça de Deus, a mensagem do Evangelho, porque não entenderam a lei e os profetas. Amados, tem um texto lá em Lucas, nós vamos compartilhar ele detalhadamente quando nós falarmos, a nossa leitura for em Lucas no capítulo 24. Mas é interessante esses versículos de Lucas 24, é quando Jesus está no caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos. Jesus já estava ressurreto, aqueles homens não reconheceram Jesus. E aí Jesus fala para eles assim: nossa, como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E aí está escrito lá no versículo 27, Lucas 24, 27, Jesus falando assim, ó: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus começou a explicar para aqueles discípulos tudo o que constava na lei e nos profetas a respeito dele. Porque aqueles homens tinham lido as escrituras, tinham lido a lei, tinham lido os profetas, mas não tinham compreendido que era necessário Jesus Cristo morrer, sofrer, ressuscitar. Eles não tinham entendido isso. Depois que eles compreenderam. Então Jesus foi ali no caminho com aqueles 2 discípulos explicando tudo o que constava nas escrituras. E é interessante que fala assim, né? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava nas escrituras a respeito dele. Amados, se nós não compreendermos que todas as coisas, como está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 10, aprove ao Senhor fazer com que todas as coisas convergissem em Cristo Jesus. É interessante que lá em Efésios 1, 10 fala: na plenitude da dispensação dos tempos, Deus fez com que tudo convergisse em Cristo Jesus. Ou seja, no tempo perfeito de Deus, Jesus se manifestou. Amados, Jesus Cristo é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amados, nós precisamos ler as Escrituras compreendendo que o centro de toda a Bíblia é Jesus Cristo, que o meio pelo qual Deus dá vida ao homem é Jesus Cristo, que o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem é Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo é a graça de Deus entregue em favor dos homens. Quando nós lemos João capítulo 1, versículo 17, fala: a lei foi entregue por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade são uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E nós precisamos compreender isso, porque se nós não entendermos as Escrituras do Antigo Testamento, nós não entenderemos a mensagem do Evangelho. Por isso que muitos e muitos leem a Bíblia é como se estivesse um véu por cima dos seus olhos, sem compreenderem que o intuito de Deus era entregar Jesus Cristo, era dar Jesus Cristo como favor de Deus para os homens. Muitos e muitos leem a lei, por exemplo, e acham que precisam seguir a lei para a salvação. Mas a palavra diz lá na carta aos Gálatas, Paulo explica muito bem a questão da lei, a questão do Evangelho. Ele diz: a lei não é baseada na fé. Não é pela lei, ninguém pode ser justificado pela lei. Leia Gálatas, leia no capítulo 3, você vai encontrar essas verdades. Ninguém pode ser justificado diante de Deus pela lei. Amados, a lei teve um propósito, e o propósito não era dar vida.
Quem dá vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça de Deus entregue para a humanidade. Por isso, quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos compreender que a lei e os profetas apontavam para Cristo Jesus, profetizavam a respeito de Cristo Jesus. Que eu e você possamos entender isso, porque se nós não entendermos, acontecerá o que foi dito aqui. Se não ouvem, se não entendem, se não compreendem Moisés e os profetas, não serão convencidos ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Ou seja, não serão convencidos por aquele que ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus Cristo. Para nós compreendermos a plenitude da mensagem de Cristo Jesus, nós precisamos entender que a lei e os profetas apontavam para Cristo Jesus. Que a lei e os profetas falavam a respeito de Cristo Jesus. Precisamos compreender que o centro das Escrituras é Cristo Jesus. Que o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem é Cristo Jesus. Precisamos compreender que o caminho, que a verdade e a vida é Cristo Jesus. Que nós somos completamente dependentes de Cristo. O que precisamos é confiar que Cristo é suficiente para nós, que a obra dele foi completa, está consumada e nós podemos viver pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua verdade, muito obrigada pelas boas novas do Evangelho que revelam que Cristo Jesus é suficiente para nós. A obra de Cristo Jesus é suficiente para nos dar vida, para nos salvar, para nos justificar, para nos perdoar. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos compreendamos a plenitude das verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Que nós recebamos a graça de Deus, a plenitude do seu favor para nós, Senhor. Pai, que nós possamos entender a tua palavra, que quando nós lermos as Escrituras do Antigo Testamento, nós possamos entender que tudo apontava para Cristo, que possamos compreender como o apóstolo Paulo escreveu, que o fim da lei é Cristo, para que todo aquele que crê em Cristo Jesus tenha vida. Que nós possamos entender que a vida encontra-se em Cristo Jesus, que tudo o que nós precisamos encontra-se em Cristo Jesus e nós podemos confiar na suficiência e na plenitude da obra de Cristo. Que nós possamos viver assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.